Boa tarde a todo mundo. Não sei quem almoçou ainda ou ainda não, mas boa tarde. Eu ainda não almocei, acho. Mas a ideia de hoje é compartilhar um pouco nossa jornada em conjunto com o nosso cliente parceiro JP Morgan. Trabalho que fizemos juntos para ajudar o sucesso, na verdade, de WePay, uma empresa hoje do grupo JP Morgan Chase, e falar um pouco também da Elastic que a gente faz e por que JP Morgan confia em nós para essa jornada de pagamentos online. Eu sou Gabriel, diretor da arquitetura na Elastic. Tenho um foco em soluções que usam dados na escala e eu sou também líder global para soluções de observabilidade na Elastic. Trabalho como diretor para Emerging Markets, que é tudo menos Estados Unidos, Canadá e Latinoamérica, e já levo 8 anos na Elastic. O que a gente vai falar hoje é 4 pontos principais. O primeiro, quem é WePay, que desafios eles tinham e por que escolheram Elastic e como chegamos a essa jornada em conjunto. Por outro lado, a solução que eles adotaram de Elastic Observability, que é Elastic Observability. Acho que todo mundo fala hoje de Generative AI, LLM, AI e ainda mais, mas falar um pouco de nossa adoção na Elastic de AI e ML, já daqui 6 anos atrás que a gente começou nessa jornada, nossa parceria com os cloud providers e no final os resultados impactados com JP Morgan e WePay. Para começar, quem é WePay? Uma das áreas mais importantes quando a gente fala de gestão de pagamentos e fintech é como eu faço uma integração na escala para ajudar fornecedores, clientes externos a ter uma plataforma integrada para pagamentos. Neste caso, o WePay foi criado em 2008 com esse objetivo, criar uma solução SaaS na nuvem para integrar qualquer website, qualquer cliente, qualquer processamento de dados para fazer pagamentos real-time. Alguns acho que conhecem Stripe e outras empresas que foram fundadas nos últimos 3 a 5 anos. WePay, ela já desde 2008 já criou essa solução e em 2017 ela foi adquirida pelo JP Morgan Chase. Hoje ela é parte do grupo JP Morgan, atua como uma entidade independente, mas também ela ajuda a JP Morgan a criar soluções de pagamento online. Eu gostaria de compartilhar com todos alguns números que acho que são importantes para você lembrar, para se depois eu posso falar um pouco dos desafios que eles tinham. Mas para vocês terem uma ideia, o WePay ele processa 50% dos pagamentos online dos Estados Unidos. Mais de 31 bilhões de transações por ano. E esse é o número maior que vou compartilhar agora. Eu gostaria de todo mundo lembrar, 100 milhões de dólares por segundo. Ok? 100 milhões de dólares por segundo. E os desafios que eles tinham, 4 desafios principais. O primeiro, longo tempo de detecção de problemas. Imagina quando eu quero fazer um pagamento online e o website está caído. Eu não consigo fazer esse pagamento. O WePay vai ter um problema de receita, JP Morgan também. Por outro lado, nossos usuários e clientes vão sair a buscar outro website para fazer esse pagamento. Uma perda de todo mundo. Isso é um primeiro problema. Eles tinham um tempo longo de detecção de problema. Quando um problema acontecia, eles tinham minutos, horas para essa detecção, impactando 100 milhões de dólares por segundo. Cada segundo caído, 100 milhões de dólares que não conseguiam processar. Segunda coisa, regulamentações complexas do setor financeiro. Acho que todo mundo sabe que o setor financeiro tem umas regulamentações super rígidas. Problema das regulamentações não é só pegar o ok, está tudo legal, mas o problema é quando eu tenho uma auditoria, eu tenho que ter respostas em tempo real.
essas respostas, eles usam dados, e para usar esses dados, eu tenho que ter uma plataforma que consiga armazenar, mas responder as perguntas que eu tenho. No momento, o IPI não tinha uma plataforma centralizada e essas auditorias eram super complexas e levava muito tempo, muitas pessoas para poder pegar essas regulamentações e ter o ok dos auditores. Outros dois problemas um pouco mais técnicos, mas também com impacto do negócio, é que eles tinham um modelo de dados super complexo. Quando a gente fala de pagamentos, a gente está falando de um workflow super complexo, ponta a ponta, que eu tenho que fazer um monitoramento e uma auditoria de dados também. Esse modelo super complexo que ele vai mudando hora a hora, conforme a gente faz novos usuários, novos clientes e ainda mais, e eu tenho que ter um time to market para usar todos esses dados, porque ele vai impactar esse longo tempo de detecção de problemas e, por outro lado, essas regulamentações que eu tenho que pegar. Por último, a escalabilidade e flexibilidade que a gente fala de sazonalidade que do ano, tá? Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, para Natal, eu tenho um sistema de pagamento online, em Natal eu vou ter 100% acima do que eu tenho por padrão. Eu preciso de um modelo que tenha uma flexibilidade e ajude nosso negócio, não que esse sistema seja baseado e criado para essa sazonalidade, mas que seja flexível para não ter que fazer nenhuma mudança e eu posso focar em nosso negócio. Que solução eles adotaram? Eles adotaram nossa solução de Elastic Observability com GenAI. Eles pegaram nosso Elasticsearch AI Platform e criaram uma solução de observabilidade que permite coletar dados em tempo real, 360 graus de coleção de dados para poder responder dúvidas de forma proativa e não só reativa, ou seja, saber quando eu vou ter problemas antes que dos problemas acontecem e, por outro lado, poder responder perguntas que eu tenho de como meu negócio está tudo rolando de forma certa em tempo real. Conjunto com nosso parceiro Google Cloud, e agora vou falar um pouco de nossa parceria com os cloud providers, e no final, com uma camada de armazenamento que seja muito inteligente. Para quê? Para redução de custo. Quando a gente fala de dados na escala, eu tenho que pensar a toda hora em essas respostas em tempo real, mas com que custo eu vou ter essa solução. E no final vou compartilhar alguns resultados interessantes que a gente tive. Que é o Elasticsearch AI Platform. Muitos fornecedores criam soluções de observabilidade, segurança, busca, baseado na necessidade dos clientes. Nós, na verdade, que temos outra filosofia. Nossa filosofia é uma plataforma de dados baseada em AI, o Elasticsearch AI Platform, que adentro tem um lago de dados para busca inteligente com AI nativa. Nós começamos essa jornada de ML AI já uns 7 anos atrás, e depois a gente tem um stand lá, um coworking space da Elastic, se você quer conhecer um pouco mais da jornada de AI. Mas quando falamos de redução de problemas, auditoria, compliance e outras coisas, a gente tem que pensar em ter um lago de dados para responder todas as dúvidas que eu tenho. Eu não posso ter uma solução que trabalhe para nós, eu preciso um lago de dados que trabalhe para de nossa necessidade. Neste caso, a gente tem 3 soluções fornecidas na cima do Search AI Lake da Elastic, uma para observabilidade, outra para segurança, Security and Event Monitoring, e outra para busca, para fazer jornadas de Generative AI nativa. Por outro lado, essa coleção de dados e esse time to market para poder coletar esses dados e ter uma resposta em tempo real é super importante. Para isso, a gente tem mais de 200 integrações nativas e, no final, um modelo para fazer buscas super flexível para poder se integrar nos workflows de seu negócio, e não você tem que se adaptar a como a gente pensa
que tem que fazer as coisas. No final, por outro lado, totalmente cloud native, com nossos parceiros de nuvem, mas também com a possibilidade de fazer tudo de forma híbrida. A gente sabe que não todo mundo já está na nuvem, a gente tem uma jornada na nuvem, mas por outro lado ter uma solução que permite essa integração híbrida, multinuvem, mas também on-site, onde os dados moram. Quando a gente fala de uma parceria com os cloud providers, a gente tem parceria com os 3 principais cloud providers, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure. Neste caso, WePay, uma empresa dos Estados Unidos, a gente tem muitos lugares onde a gente pode fazer esse deployment da Elastic Cloud na nuvem. Em Brasil, a gente também tem, já por padrão, uma integração com os 3 cloud providers, e essa integração permite algumas coisas como uma jornada super interna quando a gente fala de um cloud provider. Para quê? Faturamento integrado e pagamento pelo uso. Se você já tem um contrato com o cloud provider, a gente não só pode trabalhar para ajudar a seu negócio, mas também estar fazendo essa implementação lá dentro desse cloud provider, seja um cloud provider, todos eles ao mesmo tempo, ou também on-premise, no final, totalmente gerenciado para vocês. Ou seja, esse General Lake que a gente falou, você só tem que pensar na solução que está criando, a gente vai fazer esse gerenciamento para vocês. E acho que falar dos resultados é o mais importante. Acho que lembrem esse dado que eu compartilhei, 100 milhões de dólares por segundo. Imagina quando a gente tem 100 milhões de dólares de perda por segundo e você tem um time to recovery de quanto? 1 minuto. 1 minuto, 60 segundos, todo mundo sabe isso. Então, neste caso, a gente teve um impacto super importante quando a gente fala redução de detecção de problemas e um aumento do SLA do sistema. 90% de redução de tempo. De novo, ninguém vai poder fazer 90% de redução de tempo se você não tem um lago de dados, se você não tem uma atividade inteligente para fazer monitoramento proativo. Se você faz só reativo, o problema vai acontecer, depois você vai ter que fazer uma resolução. Quando você tem um monitoramento proativo, ele vai avisar antes que você tenha um problema ou com tempo suficiente para fazer que uma solução bem rápida. 90% de redução de tempo, voltando segundos, ou seja, 100 milhões de dólares somado por cada segundo que a gente tinha de downtime. Por outro lado, hoje, e com crescimento natural baseado na demanda, lembrem que o WePay é 50% dos pagamentos dos Estados Unidos da América, que eles têm em conjunto com a gente, tudo na nuvem, mais de 500 terabytes de dados. Imagine quando você tem uma auditoria e você quer responder uma dúvida com 500 terabytes de dados em tempo real. E para isso a gente tem uma plataforma que consegue fazer isso, não só em tempo real, mas com custos que tenham sentido. Eu não vou pagar milhões de dólares para responder uma pergunta que ele vai ter uma multa de $1 milhão. Por outro lado, a gente reduz de dias a horas uma implementação de novos workflows. Ou seja, com nossas integrações nativas, esse time to market acontece em dias. Eu não tenho que fazer integrações e 10 dias para poder fazer um monitoramento de um novo workflow que nosso parceiro está criando. A gente faz isso em horas. Segundo dia, eu já estou fazendo de novo esse monitoramento proativo. E hoje, WePay e JP Morgan tem 100% de cobertura online para os dados. Quando estou falando online, estou falando que esses 500 terabytes de dados, eles são buscáveis em tempo real e nossas pessoas vão poder ter acesso a eles sem restrição. Obviamente, a gente tem um modelo de dados com segurança baseado nos perfis das pessoas que estão fazendo buscas. E, por outro lado, esse GenAI e AI LLM é como se for um ChatGPT, que consegue ter uma interação com o usuário como se for um chat.
Ou seja, eu posso buscar essas 500 terabytes sem saber que tipo de dado é, por que estou buscando fazendo essa pergunta como se eu estou falando com uma pessoa e não com uma máquina. Esses resultados, a gente criou tudo isso só em questão de semanas. Ou seja, a gente não tem que ter uma expertise de GenAI, nossa solução cria tudo para vocês, mas em conjunto com os cloud providers e com nós, a gente cria esse tipo de solução, de novo, só em semanas. Existe um estudo que hoje a maioria das empresas não tem esse expertise para criar atividades de ML, AI, GenAI, LLM e ainda mais. Okay? Então, nossa solução, a ideia é também ter não só a coleta, mas também essa plataforma de dados, Elasticsearch AI Platform, que consiga criar para vocês e você se colocar na ideia que tem que ter uma solução, a gente vai pegar todo esse negócio e vai criar para vocês 100% gerenciado nas nuvens. No final, eu queria compartilhar com todos que a gente tem lá um cowork no final, na esquerda, minha esquerda, de vocês à direita. Se quer conhecer um pouco mais de observabilidade, segurança, busca, saber mais como a gente faz essa jornada de ChatGPT para os dados de vocês e conhecer um pouco mais da Elastic, a gente está convidado para isso. Por outro lado, qualquer dúvida, eu vou estar aqui, lá na esquerda, também vou abaixar. Se vocês têm alguma dúvida específica do Elasticsearch AI Platform ou do WePay, vou estar lá para responder qualquer dúvida. Muito obrigado e obrigado por participar hoje. Sim, Maíra, a gente fez um sorteio, tá? E temos um ganhador já, que é Eric Ribeiro, da BTG. Não sei se ele está aqui. Eric Ribeiro, da BTG, lá, ganhou uma passagem para os Estados Unidos de América. Não, mentira. Não. Um brinde. Era uma piada, gente, tá? Mas obrigado a todo mundo, obrigado pelo seu tempo. Desfrutem do Febraban e a gente está aqui por qualquer dúvida. Boa tarde.